Hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livrinho, Lacan e o Espelho Sofiânico de Bohème, de autoria de Denis Robert Dufour, que é o filósofo francês. O tema é o estádio do espelho de Lacan. A tentativa de fazer uma leitura para mostrar as raízes místicas dessa leitura que o Lacan faz, renovando a introdução ao narcisismo feita pelo Freud. Então, o estado do espelho é uma leitura do narcisismo, o entendimento do narcisismo como uma estrutura permanente da subjetividade. Sempre me chamou muita atenção esse livrinho de apenas 58 páginas, mas que tem uma virtude na sua diagramação, na escolha das suas imagens, o que me parece muito interessante. O tema, o espelho, aqui todas as vicissitudes desse texto que foi perdido quando Lacan falou no Congresso de Marienbad e foi cortado por Ernest Jones depois de 15 minutos de leitura. Então, houve a experiência do corte. O Lacan experimentou ser cortado na sua fala por outro psicanalista que dirigia o Congresso. A experiência do corte. Esse texto se perdeu, não foi entregue para publicação, e ele foi reescrito algumas vezes. Aqui nós temos toda a história dessas vicissitudes, das escritas variadas, e há uma disposição do corpo principal do texto, a tese do autor, e subsidiariamente, num tipo menor, essas diversas linhas coadjuvantes, como se fossem pesquisas, linhas de pesquisas que vão auxiliar na compreensão do tema principal, o espelho e o tema do narcisismo. Aqui o quadro de Velázquez. Velázquez está diante do espelho, onde está o casal real, a importância dessas personagens, tem toda a história, né, que vai mexer com as lombrigas de vários autores, inclusive Foucault, inclusive M.D. Magno, que se dedicou um seminário em 1981 à decifração desse quadro. O que isso tem a ver com a clínica psicanalítica, a clínica de orientação lacaniana. Então, mais ilustrações, mais linhas de pesquisa, coadjuvantes, aqui Brancusi, na sua escultura, que é uma escultura de superfície espelhada. Aqui um poema de Artaud. Aqui a dimensão do hegelianismo para o entendimento dessa questão narcísica, da questão da consciência. Aqui a história do espelho na cultura. Aqui Pablo Picasso, Mulher diante do espelho. Aqui, numa outra versão, porque o Picasso pintou mais de 40 vezes esse mesmo quadro das meninas, que no seminário Psicanálise Poética nós temos uma das reproduções, As Meninas, de Velázquez, segundo a leitura de Picasso, tudo referente ao mesmo tema. Aqui a Teosofia, de Jacob Boehme. E aqui um poema de Lacan. E, ao lado, um ensinamento muito, muito precioso sobre a filosofia
de Heráclito. Nós vamos ver aqui o poema do Lacan, Hiatus Irrationalis. Quer dizer, a dimensão do irracional já estava aqui num poema de Lacan, e isso tem a ver com a construção do estádio do espelho. Então vamos ler o poema de Lacan. Hiatus Irrationalis. Coisas que corra em vós o suor ou a seiva, formas que nasçais da forja ou do sangue, vossa torrente não é mais densa do que meu sonho. E, se não vos persigo com um desejo incessante, atravesso vossa água, precipito-me para a margem, onde me atrai o peso de meu demônio pensante. Só ele se choca contra o solo duro sobre o qual o ser se eleva, contra o mal cego e surdo, contra o Deus privado de sentido. Mas, logo que todo verbo pereceu em minha garganta, coisas que nasçais do sangue ou da forja, natureza, perco-me ao fluxo de um elemento. Aquele que dormita em mim, o mesmo vos levanta. Formas que corra em vós o suor ou a seiva, é o fogo que me faz vosso imortal amante. Poema de Jacques Lacan, Le Phare de Neuilly, 1933. Então aqui nós temos a referência ao fogo. O fogo é a metáfora principal da filosofia de Heráclito, o pré-socrático grego. Por que essa referência ao fogo, né? O Heráclito dizia, tudo passa, menos essa afirmação, tudo passa. Isso é uma lei. Então você está sempre certo quando diz, tudo passa. Você não comete um erro, porque você está dirigido por essa noção já surpreendida, construída por Heráclito, o pré-socrático, que ilustrava a criação do mundo, o desenvolvimento do universo, enfim, nesse pensamento, nesse fragmento de que nós não nos banhamos duas vezes nas águas do mesmo rio. E seu discípulo Zenão dizia, nem mesmo uma vez, porque ao entrarmos nas águas de um rio, ele não é mais o mesmo. E nem nós somos os mesmos. Então aqui há um ensinamento, essa referência do fogo que se acende e que se apaga, o símbolo da transformação que se acende e que se apaga, mas com medida. O fogo se acende, se apaga, a chama, a flama, com medida. Essa medida é o logos, razão, proporção, lei. Tudo passa, menos essa lei de que tudo passa. Então há uma conexão aqui entre a filosofia de Heráclito e o poema Hiatus Irrationalis do Lacan. Vou ler aqui esse ensinamento o fragmento do Heráclito. Tudo passa, tudo muda, há todavia o que não muda, e que, portanto, está fora do tudo, o logos como discurso verdadeiro. Fora do universal não ser, o discurso tem um ser, desse discurso que é sempre. Fragmento B1. Mas o ser de um discurso não é um ser de uma coisa, é o ser
verdadeiro. E vai por aí a leitura, o desenvolvimento dos fragmentos de Heráclito. Aqui, mais uma linha de pesquisa a respeito do acesso ao esoterismo ocidental, às raízes místicas de um pensamento que se pretende, afinal de contas, racional. Para Lacan, a experiência da análise é uma experiência da racionalidade, a razão desde Freud, a introdução da importância da linguagem na constituição de uma razão. É preciso incluir a linguagem como sendo constituinte, estruturante. Aqui a filosofia de Jacob Boehme, para quem esteja interessado nessa dimensão místico-religiosa. Outros essa questão da anamorfose, da distorção. Aqui, Alexandre Koyré, que é um dos mestres de Lacan no estudo da ciência, da epistemologia, ele vai falar sobre a filosofia de Jacob Boehme, mostrar como se constrói a própria ideia de divindade, como a divindade se desdobra e se apresenta como o humano, o espelho da divindade. Hegel, lições sobre a história da filosofia, em que ele nomeia o Jacob Boehme como o primeiro filósofo alemão. Aqui o célebre quadro de Holbein, Os Embaixadores, ilustrando o poder político, a representação do poder, os instrumentos da ciência, as artes, e aqui algo que não se vê numa primeira experiência, à primeira vista. É preciso que alguém mostre esse crânio distorcido, torcido, esse crânio deformado, essa anamorfose, que vai fazer um comentário crítico a essa concepção realista desse quadro. Como se houvesse uma lembrança, né? Lembrem-se da morte, lembrem-se da castração, a desconstrução dessa ideia de saber igual a poder. É isso que, me parece, a psicanálise faz, a desconstrução dessa equação de saber e poder. Como se tudo, a denúncia de que há uma dimensão que é do inconsciente, que desfaz essa vaidade do saber igual ao poder, como se houvesse apenas consciência. Aqui o prefácio à edição brasileira, em que o autor inclui o trabalho de uma brasileira, Marília Amorim, que introduz a dimensão do dialogismo de Bakhtin no campo da multiplicidade, no campo múltiplo que é a experiência psicanalítica.